Seja bem-vindo a este vídeo. Nossas prioridades tiram o nosso tempo, principalmente quando falamos em estabelecer uma rotina devocional com Deus, que é essencial para o fortalecimento da nossa fé e o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes ficamos divididos entre tantos afazeres e responsabilidades que, mesmo sem querer, negligenciamos esse momento com Deus. Os vídeos leitura servem para ajudar, basta assistir um por dia. Assista, medite. Hoje vamos acompanhar a leitura do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai, no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: vês que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém é que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba, no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Jesus outra vez prediz sua morte e ressurreição. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: vês que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente, tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Definir as nossas prioridades é uma tarefa complicada, pois envolve escolhas e um certo grau de tempo, mas ter prioridade com a leitura da Bíblia nos dá objetivos que torna a vida mais leve e nos dá caminhos melhores. Como podemos se declarar cristão, e não reservamos um tempo para aprendermos acerca de Cristo, amar a lei de Deus, andar em retidão, em amor e obediência à sua palavra, não se envolver com os maus, antes, beber dos princípios sábios de Deus. A leitura da Bíblia fará você criar suas raízes profundas em Deus, que absorve todo o nutriente necessário para a vida. Você quer refletir um pouco mais sobre o assunto? Confira os nossos vídeos. São leituras feitas para facilitar o seu entendimento. Acompanhe um vídeo por dia, compartilhe, deixe seu like, para nos ajudar a levar mais a palavra de Deus para outros. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Deus o abençoe grandemente.